Olá, turma. Hoje nós vamos explorar um pouco alguns conceitos. Um dos conceitos que a gente vai explorar aqui é a ligação em série de baterias, de pilhas, a questão de como medir a tensão elétrica, ou seja, a diferença de potencial ou voltagem, e também a intensidade de corrente. Esses conceitos seriam interessantes a gente pesquisar depois aqui nas diversas plataformas na internet online e conversar também com a professora ou professor de ciências, né? Mas hoje nós vamos explorar na prática usando o nosso simulador tinkercad.com. Então vamos lá, gente. O que a gente vai fazer? Nós vamos aqui em circuitos, abrindo circuitos. Eu tenho aqui, eu posso criar um novo circuito, mas já tem um aqui pré-aberto, vou utilizar ele em branco. E nós vamos iniciar, né, ele. Bom, feito isso, nós vamos trabalhar com o quê? Nós vamos trabalhar com uma pilha de 1,5 volts, que é a pilha mais comum, essa pilha bem tradicional para boa parte dos equipamentos que a gente usa em eletrônica, e um aparelhinho chamado multímetro, que está disponível tudo no básico aqui dos circuitos. Eu vou fazer primeiro uma ligação simples, vou mostrar a voltagem, eu vou explicar para vocês o que é uma ligação em série entre baterias, entre pilhas. Aí eu vou pedir para vocês depois fazer uma série de 2 pilhas, uma série de 3 pilhas, e medir a voltagem, a amperagem e a resistência dos 2 circuitos que vocês vão montar, ou seja, um circuito com 2 pilhas, um circuito com 3 pilhas, né? Uma ligação em série, tá? Então, vamos lá, gente, como que a gente faz isso? Primeiro de tudo, vamos puxar aqui o multímetro, que é esse aparelhinho amarelo. Nós vamos usar, então, dos nossos experimentos, ele vai medir a amperagem, que é a intensidade de corrente, e a DDP, a voltagem. Qual a diferença entre amperagem e voltagem? Comparando isso com água, com a água, né? A amperagem, esse Azinho aqui, ele significaria a quantidade de água que sai de uma torneira. Só que eu não estou falando de água, estou falando de eletricidade, mas é como se fosse, tá? E a voltagem seria como a força com que a água sai da torneira, né? São coisas diferentes, tudo bem? Depois a gente conversa um pouco mais sobre isso daí. Certo, gente? Então vamos lá. Eu vou usar então primeiro uma ligação simples, uma bateria de 1,5 volts. Eu vou deixar nessa posição mesmo, que pelo menos para esse circuito, eu acho que vai ficar mais fácil fazer a ligação. Vamos deixar aqui. Isso aqui é o positivo, isso aqui é o negativo. Aqui é o positivo, aqui é o negativo. Puxando um fio daqui para cá, ó, liguei. Daqui para lá, liguei. Tá? Tá ligadinho a minha bateria, minha pilha, no meu multímetro. Então, agora eu vou iniciar a simulação e está medindo a voltagem. Então, é uma pilha de 1,5 volts, uma AA de 1,5 volts. Voltagem, ou seja, a força com que a eletricidade está saindo dela, ou seja, a diferença de potencial, é 1,5 volts. E a intensidade de corrente, que é o Azinho, amperagem, 3. Então, anota aí, 1,5 volts, 1,5 V e 3 A, ampere, né? A amperagem, a intensidade de corrente, tá? Feito isso, o que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar para vocês como que faz, vocês vão repetir, depois vocês vão pensar em como vocês vão fazer uma série de 3, né? Eu vou fazer aqui uma série de 2, vocês vão fazer uma série de 3, ou seja, eu estou trabalhando aqui com duas pilhas, vocês vão trabalhar com 2, medir, e trabalhar com 3 e medir. Como que eu faço a ligação em série? Ó, tá vendo aqui? Isso aqui é o positivo, isso daqui é o negativo, tá? Como que eu faço? Eu ligo o positivo com o negativo entre as pilhas, tá? Aí eu ligo, isso daqui é o negativo, eu vou ter que ligar no negativo. Na série, eu ligo os polos opostos. E no meu aparelhinho, eu vou ligar conforme o polo, tá?
Positivo com positivo, negativo com negativo. E aqui é negativo com positivo, tá? Aqui eu estabeleci a ligação em série entre duas pilhas. E pensa como que você vai fazer a ligação aqui para a terceira pilha, tá? Aí eu puxo, ó, puxei. O que eu vou fazer agora? Nós vamos iniciar a simulação. Eu vou clicar aqui e vou ver o resultado. Então, agora você vai fazer o seguinte, eu quero que você repita, treine, né? Faça a primeira ligação do seu multímetro com uma pilha, depois faça uma série de duas pilhas, e faça a mensuração, meça isso aí, depois de medir, você vai fazer a ligação com 3 pilhas e vai ver qual é o valor que você vai obter fazendo a ligação em série. Tudo bem, gente? Então, esse é o exercício proposto, tá? Grande abraço e até mais.